Todo mundo sabe que quando se fala em renda passiva, o primeiro investimento que vem à cabeça de quem investe são os fundos imobiliários. E por quê? Porque os fundos imobiliários são os investimentos que trazem renda passiva mensalmente. E não há nada mais gratificante do que ver os rendimentos caírem todos os meses ali na conta. Só quem investe sabe do que eu estou falando. Se você já investe, com certeza vai querer dar uma olhada nessa lista com top 10 fundos imobiliários que eu trouxe para você. E se você ainda não investe e está pensando em investir em fundos imobiliários, essa lista vai ser uma referência muito boa para você começar a investir. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Eu sou o João Paulo Santana, criador do canal. Aqui eu ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir por conta própria para ter uma vida financeira mais equilibrada. No vídeo de hoje vamos falar sobre o investimento que é o queridinho principalmente de quem está começando, os fundos imobiliários. E por que esse investimento é o queridinho daqueles que estão começando? Porque eles trazem uma rentabilidade aparentemente imediata. Eles entregam os dividendos ali todos os meses regularmente. E isso dá aquela sensação que você está recebendo um retorno do seu investimento. Os dividendos mensais são o grande atrativo desse tipo de investimento. Não há nada mais gratificante do que ver esses rendimentos caírem na conta todos os meses. É por isso que a maioria dos iniciantes começa pelos fundos imobiliários. Um tanto pela segurança, porque os fundos imobiliários são menos voláteis que as ações, e um tanto pelo retorno, que cai todos os meses ali na conta e fica fácil de visualizar o seu ganho mensal. Além disso, ainda tem a renda passiva. A renda passiva é aquela que cai na sua conta todo mês sem você precisar fazer nada por isso, apenas investir nos fundos imobiliários. É isso que leva muita gente a comprar esse tipo de ativo. Porque a renda passiva traz uma sensação de segurança, traz uma sensação de que a pessoa um dia de fato vai conseguir parar de trabalhar e se aposentar de uma vez por todas. E foi pensando nisso que eu separei uma lista com os 10 bons fundos imobiliários para você começar a investir. Pelo menos para você ter uma referência de quais são os fundos, setores diferentes, segmentos diferentes, para que você possa ter uma diversificação, conhecer vários tipos de ativos e saber quais os tipos existem e quais você pode começar a investir. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Estou trazendo aqui opções para que você conheça os ativos e estude para que você mesmo possa escolher seus próprios ativos e tomar a decisão com relação aos seus investimentos. Para ficar mais fácil de você visualizar os fundos, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador com você. Vou te mostrar os 10 fundos que eu separei e vou mostrar ainda quais os critérios que eu uso para escolher esses fundos imobiliários. Assim vai ficar fácil para você ver os fundos, ver os indicativos ali, os critérios que eu selecionei, e você vai poder fazer isso com outros fundos ou com qualquer fundo imobiliário que você quiser. Vai poder colocar esses critérios em qualquer um e fazer a análise, dizer se ele é bom ou ruim para a sua carteira de investimentos. Bom, e para mostrar para vocês aí os 10 fundos imobiliários da nossa lista, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador e vou mostrar para você o passo a passo certinho de como eu avalio cada fundo imobiliário, ok? Então, como você está vendo, a gente está aqui no site do Investidor 10, tá? Investidor10.com.br, muito simples. E aí, você chegando nesse site aqui, você tem várias formas de pesquisar o seu fundo imobiliário. Você pode abrir essa aba aqui, ó, FIIs, né? E aqui você pode olhar, por exemplo, os mais buscados, por segmento, você pode escolher um fundo imobiliário por segmento. E aqui tem alguns rankings dos FIIs, né? Os mais buscados, os de maiores dividendos, os de maior valor patrimonial, os com mais liquidez. Então aqui tem uma lista aqui que você pode usar para encontrar o seu fundo imobiliário, certo? Mas como a gente já tem uma lista pré-definida e se você já tiver o nome do fundo ou o código dele, você pode digitar aqui na pesquisa, e eu vou fazer isso com o nosso primeiro fundo, que é um fundo de tijolo, que é o HGLG 11. Então a gente digita aqui, ele já vai trazer o fundo e a gente vai entrar aqui no fundo. Aqui tem as informações gerais do fundo, tá? Vou passar algumas delas aqui, as quais eu gosto de olhar para fazer a análise aí do meu fundo imobiliário.
A primeira que eu gosto de ver é o patrimônio do fundo, que você encontra aqui, ó. Valor patrimonial desse fundo. Esse fundo aqui, o HGLG, tem um patrimônio de 5,3 bilhões de reais. Então você pode ver aí que é um fundo gigantesco no quesito patrimônio, tá? O segundo item que a gente vai ver aqui é a gestora. Então vamos dar uma olhada aqui. Quem é a gestora desse fundo? Se você descer um pouco aqui para baixo, você consegue ver aqui, ó. Aqui, ó, razão social da gestora é a CHS Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Então é uma gestora aí bem grande. A CHS é uma gestora muito famosa. Então só para você entender, saber qual é a gestora, tá aqui a gestora. Você, se quiser pesquisar sobre a gestora, pode dar um Google aí com relação à gestora. Tem o CNPJ da gestora aqui para você pesquisar. Então aqui fica a informação da gestora, tá? É muito importante saber quem vai gerir o seu fundo, onde você vai colocar o seu dinheiro. O próximo item que a gente vai ver é o Dividend Yield. E aí tem aqui em cima, aqui, ó, logo no começo, ó, Dividend HGLG DI, é o Dividend DY, né? Que é o Dividend Yield desse fundo. Ele paga 8,45% ao ano. Ou seja, ele paga isso, essa aqui é a média dos últimos 12 meses, tá? Do que ele pagou aí ao longo do ano. O próximo item da nossa análise é o P sobre VP. Nesse caso aqui, o fundo do HGLG está com 0,99, ou seja, ele está sendo negociado um pouquinho abaixo do valor de mercado, o valor, né, patrimonial dele, a 0,99. Quando ele é negociado a 1, você está em 1 aqui, quer dizer que ele está sendo negociado ao valor que ele vale de fato. Aqui ele está sendo negociado a um pouquinho menos do que ele vale. O próximo item que a gente vai olhar aqui, num fundo de tijolo, é a vacância, que é quanto desses imóveis desse fundo estão vagos, né, estão sem inquilinos. E a gente pode encontrar essa informação aqui, ó, vacância de 4,20%, ou seja, é uma boa vacância. Até 10% de vacância para um fundo imobiliário de tijolo é considerado uma vacância aí razoável, então tá ok para mim. O próximo item que a gente vai olhar aqui, ó, é a liquidez diária. Então tá aqui logo no começo da página, liquidez diária. Esse fundo aqui tem 5,9 milhões de movimentação diária, tá? Então é um fundo com bastante liquidez. Se você precisar vender, não vai ter problemas com isso. E o último item que a gente vai olhar, que eu gosto de olhar, é a quantidade de imóveis. Então você rola a página lá para baixo, para a gente ver a quantidade de imóveis desse fundo. Aqui, ó, aqui mostra a lista de imóveis. O HGLG tem 26 imóveis, sendo esses imóveis divididos aí entre 1, 2, 3, 4, 5 estados. Então são 26 imóveis divididos em 5 estados. É uma boa variação de imóveis aí, com bastante diversificação, né? Tem imóveis em vários estados, então essa aqui é uma informação bem boa aí do HGLG. O segundo fundo aí que a gente vai ver da nossa lista é o HGRE. É o segundo fundo aí, então digita HGRE11, ele vai aparecer aqui, ó, tá aqui o fundo HGRG11. Então vamos lá, vamos olhar as mesmas informações, tá? Vamos para o valor patrimonial desse fundo, aqui ó, valor patrimonial 1,8 bilhão, também é o fundo na casa do bilhão, bastante tranquilo. O segundo critério que a gente vai olhar aí é a gestora, que é a CSHG Real Estate, também é uma boa gestora aí, já pesquisei, já conheço essa gestora, então vocês podem ficar tranquilos. Agora vamos dar uma olhada aqui no P sobre VP. O P sobre VP desse fundo é 0,69, ou seja, ele está bastante descontado. Se você olhar aqui, ó, nessa informação aqui no canto aqui, ó, você vai observar que ele tem uma queda aí de 10%, então ele está bastante descontado, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Então por isso que o PVP dele está 0,69. E o dividend yield dele é de 9,99, ou seja, 10% ao ano. Então se você tiver um fundo, esse fundo aqui, você vai receber 10% ao ano de dividendos. Vamos dar uma olhada agora na vacância. Você desce um pouquinho, aqui ó, vacância. Esse fundo está com uma vacância aí de 18%, já é uma vacância considerada aí luz amarela, né? Por que está mais de 10%? De repente ele pode estar com algum problema, perdeu algum cliente substancial aí, então está com uma vacância um pouco alta. O próximo item que a gente vai olhar é a quantidade de imóveis. Então vamos descer, rolar lá para baixo na página. A gente vai encontrar aquela aqui, ó, a quantidade de imóveis. Esse fundo aqui ele tem 15 imóveis, é uma boa diversificação em 3 estados aqui, ó, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E São Paulo, perdão, 4 estados. Então é um bom fundo com uma boa diversificação.
Voltando aqui para o início da tela para a gente pesquisar o nosso terceiro fundo imobiliário. Então a gente vem aqui, ó, na lupinha, clica na lupinha para a gente digitar aí o código do nosso terceiro fundo, que é o XPML11. Vamos esperar ele carregar aqui, ó, tá aqui, XPML11. Então vamos aqui, o XPML11 é um fundo de shoppings, tá? É um segmento diferente aí do que a gente pesquisou até agora. Até agora a gente viu um fundo de galpão, depois a gente viu um fundo de lajes corporativas, que é o HGRE, e agora a gente está vendo um fundo de shoppings. Esse fundo, vamos ver quem é a gestora do fundo de shoppings. Então tá aqui um pouco, logo no começo aqui já tem a gestora, a XP Malls, fundos de investimento, tá? É um fundo com um valor patrimonial de 6,6 bilhões, então é um fundo gigantesco também, tá? Outro item que a gente vai olhar aqui é o Dividend Yield. O Dividend Yield desse fundo aqui, 10,24%, é um bom dividend yield aí. Imagina que isso aqui é isento de imposto de renda, tá? P sobre VP, que está sendo negociado a 0,88, ou seja, está abaixo do seu valor patrimonial, então está barato. Esse fundo aqui nesse caso está barato também. Vamos dar uma olhadinha na vacância. A vacância desse fundo está de 4,8%, então é uma boa vacância, abaixo de 10 é considerada uma boa vacância. Vamos dar uma olhada agora na quantidade de imóveis desse fundo de shoppings. Então a gente rola lá para baixo de novo. Aqui, ó, chegamos aqui na quantidade de imóveis. Esse fundo aqui é um fundo que tem 24 imóveis em 9 estados, ou seja, é uma excelente diversificação também, tá? Tem aí, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e o Rio Grande do Norte. Excelente fundo também. Então fica aqui para você, XPML11, é o nosso fundo de shoppings. Vamos para o próximo. Voltando lá para cima, clica na lupinha mais uma vez. Agora a gente vai ver um fundo de papel, que é o KNCR11. Então vamos pesquisar aqui, ele vai trazer o fundo para a gente, só clicar aqui. Tá aqui, KNCR11. Vamos dar uma olhada no valor patrimonial desse fundo. É um fundo de 7 bilhões, pouquinho mais aí de 7 bilhões de valor patrimonial, então é um fundo gigantesco também. Vamos dar uma olhada aqui quem é a gestora. A gestora Quineia Rendimentos Imobiliários, é uma excelente gestora, faz a gestão de vários fundos imobiliários aí, então é uma boa gestora. Aqui você pode ver a informação, ó, fundo de papel, ele não tem imóveis físicos como os outros que a gente viu até agora. Como não tem imóveis físicos, a gente não vai ver nesse fundo aqui a quantidade de imóveis nem a vacância, porque ele não tem imóveis, ele só tem títulos de investimentos imobiliários no seu patrimônio aí. Então voltando aqui para cima, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, no P sobre VP. Esse aqui está sendo negociado a 1,03, ou seja, ele está um pouco mais caro do que o valor real. Nesse momento aqui não é um momento muito indicado para você comprar esse fundo se você espera que ele cresça, que ele valorize, porque ele já está sendo negociado acima do valor de mercado. E o Dividend Yield 11,44%, quase 12% ao ano, que seria aí aquele 1% ao mês que a gente sempre busca, né? Então é um excelente Dividend Yield também. Vamos para o próximo. O próximo item da nossa lista é o MXRF11. Vamos entrar aqui no MXRF11 para a gente dar uma olhada. Vamos ver aqui. Valor patrimonial do MXRF11, 4,2 bilhões. Gestora, já está aqui, ó, Maxi Renda, fundos de investimento, uma excelente gestora também. Qual que é o tipo desse fundo aqui? Esse aqui, se você olhar aqui, ó, ele é um fundo híbrido. O que significa isso? Que ele é um fundo que tem tanto os imóveis de tijolo quanto títulos de papel, né, dívidas recebíveis imobiliários. Ele tem os dois, por isso ele é considerado um fundo híbrido. Como ele é considerado um fundo híbrido, então ele tem imóveis. Vamos dar uma olhadinha lá na lista de imóveis que ele tem. Aqui, ó, esse fundo aqui ele tem 3 imóveis em São Paulo. Você pode ver que a diversificação dele não é tão grande quanto os outros, porque o principal dele não são os imóveis, o principal dele aqui são os recebíveis. Então ele tem apenas 3 imóveis em São Paulo, mas são 3 edifícios diferentes, né, em endereços diferentes. E agora vamos subir aqui para a gente olhar os outros critérios aqui desse fundo. P sobre VP do MXRF11, ó, 1,01, ou seja, está sendo negociado um pouquinho acima do valor de mercado. E o Dividend Yield, que é o que chama muita atenção nesse fundo imobiliário, que 12,36% ao ano. Vamos para o próximo. O quarto fundo da nossa lista é um fundo do agronegócio, que é o
Rura 11. É um fundo de títulos do agronegócio. Vamos dar uma olhada aqui no Rura 11, qual que é a condição dele hoje. Primeira coisa que a gente vai olhar, valor patrimonial do fundo. Então é um fundo gigantesco também, de 1,6 bilhão de valor de patrimônio. Ele é gerenciado aqui, né, pela gestora Itaú A7 Rural Agro. Os fundos de FIAGROS, eles também são baseados em recebíveis do agronegócio. Então eles não têm imóveis, tá? Então são só recebíveis. Então a gente não vai encontrar imóveis listados nesse fundo e nem vacância. Nesse caso aqui, ele está sendo negociado a um P sobre VP de 0,87, ou seja, está um fundo bastante descontado. Teve uma queda aí, ó, se você olhar aqui, de 5,5% nos últimos 12 meses, mas está sendo negociado abaixo do valor de mercado aí. Tem uma liquidez diária de 3,5 milhões, então é uma liquidez alta, acima de 1 milhão, tá, pessoal? Já é uma liquidez considerável alta, então pode ficar tranquilo. Caso você precise vender, você joga a ordem lá, se estiver no preço, vai vender rapidinho. E ele está pagando aqui 14,49% ao ano de dividend yield. Por que o dividend yield do Fiagro é um pouco mais alto que os demais? Porque ele é ainda é um fundo imobiliário um pouco novo, então ele tem um pouco mais de risco, consequentemente traz um pouco mais de retorno, né? Lembra? O risco está sempre atrelado ao retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco. Quanto menor o retorno, menor o risco. Então por isso que ele paga um pouco mais aqui, porque ele ainda é um fundo novo, né? Um fundo que tem pouco tempo, então está em avaliação ainda, então, e aí ele paga um pouco mais para atrair um pouco mais de gente. O próximo da nossa lista, vamos clicar na lupinha aqui, é o XPLG11. Vamos lá, XPLG11. Dá uma olhada aqui, puxar o XPLG. Vamos começar com a avaliação do XPLG aqui. A primeira coisa que a gente vai olhar, 3,3 bilhões, ou seja, um fundo gigantesco também. A gestora do XPLG é a XP Log Fundo de Investimentos Imobiliários, ou seja, é do grupo XP. Então é uma gestora aí muito robusta também no mercado. Esse também é um fundo de tijolo, tá? Um fundo XPLG é um fundo de galpões logísticos. E aqui você já consegue ver a vacância dele, ó, mínima de 1,8% de vacância, ou seja, apenas 1,8% dos imóveis estão vagos. Vamos dar uma olhada então no dividend yield do XPLG. Vamos levantar aqui, subir aqui lá para o comecinho. Aqui, ó, dividend yield de 9,6%, é um fundo mais robusto, mais seguro, logo dá um retorno um pouco menor do que os demais que a gente viu aqui. Menos risco, menor o retorno. O P sobre VP de 0,86, ou seja, ele está sendo negociado a um valor abaixo do valor de mercado. Vamos dar uma olhada lá na lista de imóveis do XPLG. Vamos descer lá para baixo na página, lá no final que ficam os imóveis. Aqui estão os imóveis desse fundo imobiliário, ó. O XPLG tem 16 imóveis em 6 estados. Aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Então, uma excelente diversificação aí também. Tem uma liquidez diária de 3,3 milhões na negociação, então você pode ficar tranquilo. Aqui, ó, a liquidez diária dele. Um excelente fundo aí para você pensar e colocar na sua carteira aí, se você achar que faz sentido. Vamos para o próximo. O 8º fundo da nossa lista é o KNIP11. KNIP11 também é um fundo de papel, tá? A gente vai dar uma olhada nele aqui agora. Um fundo de papel. Vamos ver o valor patrimonial do KNIP. 7,66 bilhões, um fundo gigantesco também. É gerido pela Quineia, aquela que é a gestora que a gente já viu aqui, a Quineia Índices de Preços, tá? Como é um fundo de papel, é um outro segmento da Quineia, mas praticamente é a mesma gestora. Tá escrito aqui, ó, fundo de papel, você já pode ver o fundo do tipo do fundo, ou seja, é um fundo de recebíveis imobiliários, tá? Então não tem patrimônio em imóveis, não tem aqui vacância nem imóveis para a gente ver nesse fundo aqui, tá? Vamos dar uma olhada nas demais informações dele. Liquidez diária, 7,4 milhões de reais de movimentação diária. P sobre VP 0,96, está sendo negociado um pouquinho abaixo aí do valor patrimonial. E o dividend yield de 10,94%, um excelente dividend yield, considerando aí, tá, pessoal? Lembre-se sempre que o dividendo pago, por enquanto, o dividendo pago pelo fundo imobiliário é isento de IR. Então aqui você está tendo quase 11% de retorno ao ano, isento de IR nesse investimento aqui. Vamos para o próximo. O nono fundo imobiliário é o MAL11. O MAL11 também é um fundo de shoppings, tá? Vamos dar uma olhada aqui no MAL11.
Vamos começar pelas informações aqui de cima. Ó. Liquidez diária 2,84 milhões, então está acima de 1, ok. P sobre VP 0,85, está descontado, tem um valor bem abaixo aí do valor de mercado. O dividend yield desse fundo aqui, 9,96% ao ano, é a média dos últimos 12 meses, ou seja, quase 10% ao ano. É um excelente retorno aí, já que é isento de imposto de renda, tá? Vamos dar uma olhada aqui, quem que é a gestora? É a Maus Brasil Plural, Fundo de Investimentos Imobiliário, tá? Que é a gestora, a Maus é uma excelente gestora também. Patrimônio desse fundo, 1,55 bilhão, então mais um fundo na casa do bilhão. Estou trazendo aqui para vocês fundos grandes, tá? Fundos robustos para que vocês possam analisar e, se fizer sentido para vocês, fazer aí o investimento. Como esse é um fundo de shoppings, ele tem vacância também. Então você pode olhar aqui, 4% de vacância, é uma vacância excelente, abaixo de 10 é uma boa vacância. E vamos lá dar uma olhada na quantidade de imóveis que o MOL 11 tem. O MOL 11 tem 14 imóveis em 5 estados. Então dá uma olhada aqui, bem diversificado também. Todos são shoppings, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Diversificação bem bacana aqui do MOL 11. E por último, e não menos importante, o que a gente vai ver agora é o GTWR11. Tem uma particularidade que eu quero que você veja nesse fundo aqui. Vamos entrar aqui no GTWR11. É um fundo de tijolo também, tá? É um fundo de lajes corporativas. Vamos dar uma olhada aqui nas informações do GTWR11. Primeira coisa, liquidez 1,22 milhões, então tá ok, tá dentro da liquidez aí que a gente espera. P sobre VP de 0,74, ou seja, está bem descontado, é um fundo que está sendo negociado aí um valor bem abaixo do valor de mercado, pagando 12,5% ao ano, ou seja, mais de 1% ao mês, tá? 12,57% ao ano, é um bom dividend yield também. Vamos ver quem é a gestora. Gestora Fundo de Investimentos Imobiliários Green Towers, então aqui a gestora é a Green Towers, tá? É um fundo de patrimônio de 1,22 bilhão, também um super robusto fundo aí na casa do bilhão. E vamos dar uma olhada lá na lista de imóveis, né, desse fundo. E por que a gente pulou? Eu vou voltar ali só para você dar uma olhada. Tá vendo aqui, que a vacância dele é zero ou é nula, não tem nada marcado? Eu vou mostrar para você por que ele não tem a vacância apontada ali. Vamos ver lá a quantidade de imóveis. Aqui, um imóvel. Esse aqui é um fundo de um único ativo, um imóvel apenas. É um fundo que tem um edifício, que é o Green Towers, é um edifício no Distrito Federal, e é só isso, ele gerencia esse imóvel aqui, esse prédio. É um prédio gigantesco de salas comerciais, tem várias empresas instaladas nesse prédio, mas só tem um imóvel. Esse último fundo que eu trouxe, o GTWR11, é uma referência para que você tenha atenção a esse tipo de ativo. É um fundo monoativo, ou seja, ele tem apenas um imóvel. Para mim, é considerado um fundo de risco, porque só tem um imóvel. Imagine se ocorre um problema com esse imóvel, imagine se ocorre um incêndio naquele prédio, por exemplo. É uma coisa a se pensar. É óbvio que esse fundo está lá há muitos anos e nunca aconteceu nada nesse período, mas é um ativo de risco. O interessante, na minha opinião, é investirmos em fundos multiativos, como os outros que eu mostrei aqui. Eu trouxe esse para que você pudesse observar esse ponto e saber que investir em um fundo que tem apenas um ativo pode ser uma condição de risco. Aí cabe a você avaliar se faz sentido ou não ter esse tipo de fundo na sua carteira. Com esse fundo terminamos a nossa análise. Trouxe aqui para você 10 fundos imobiliários de vários segmentos e setores diferentes, para que você conheça todos os tipos de fundos imobiliários disponíveis no mercado. Com esses fundos você consegue montar uma carteira bem diversificada. E com as análises que eu trouxe aqui, você consegue aplicar em qualquer outro fundo imobiliário e fazer uma avaliação se ele é bom ou não para ter na sua carteira. Lembrando mais uma vez que essa não é uma lista de recomendação de investimentos. O ideal é que você use esses fundos como referência e, se fizer sentido para você depois de você analisar o fundo, aí sim você pode investir. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui pra gente. Se você acha que fez sentido para você e pode fazer sentido para mais alguém, então encaminhe esse vídeo para essa pessoa.
de repente pode ser que ajude essa pessoa a começar a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo. São 2 vídeos por semana falando sobre educação financeira e investimentos. Você não pode perder mais nenhum vídeo. Já clica aí em se inscrever, aciona o sininho das notificações para a gente se ver nos próximos vídeos. Até lá!